Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Igualando Diferenças de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema um tanto quanto polêmico, a educação inclusiva. Bem-vindo ao Igualando Diferenças. Eu sou Marcos Clark e, como disse, nós vamos tratar de um tema um tanto quanto polêmico, educação inclusiva. Quem tem filho especial sabe, é um desafio encontrar escolas na rede regular de ensino capacitadas e habilitadas para receber alunos com necessidades especiais. Antes de entrarmos no tema de educação inclusiva, propriamente dito, eu gostaria de focar um pouquinho na palavra inclusão. É importante ressaltar que antes de se praticar a inclusão, necessariamente se praticou a exclusão. Dessa forma, tão importante quanto praticarmos efetivamente a inclusão é deixarmos de praticar a exclusão. Quando nós temos uma escola que não está fisicamente adaptada, por exemplo, para receber uma cadeira de rodas, seja pela falta de rampas de acesso, seja pela falta de elevadores, seja pela falta de banheiros adaptados, necessariamente está se praticando sim a exclusão, porque essa pessoa não tem como acessar e se movimentar dentro do ambiente escolar. Então nós temos sim que entender que estamos num mundo diverso, onde nós temos pessoas com necessidades diversas, entre eles as pessoas com necessidades especiais, que precisam ter a capacidade de acessar a escola. Antes de falarmos de educação inclusiva, ou seja, a educação dentro da sala de aula, eu preciso garantir que o meu filho, minha filha, consiga chegar até a sala de aula. Então, se eu não tenho rampas de acesso, se eu não tenho elevadores, como é que meu filho entra naquela escola? Então, a questão básica, nesse caso, é pensar como que eu levo uma criança cadeirante ou mesmo uma criança que utiliza de muletas e que tem dificuldade de subir uma escada ou descer uma escada ou um andador, como é que essa criança chega à minha sala de aula para daí sim começarmos a falar da educação dentro da sala de aula. Senhores educadores, vamos pensar um pouquinho nisso, para que você possa praticar a educação inclusiva, necessariamente o aluno com necessidade especial precisa primeiramente chegar na sala de aula. Hoje a sua escola está adaptada para isso? Segundo o censo escolar que foi feito em 2014, menos de 10% das escolas no Brasil estão efetivamente adaptadas, fisicamente adaptadas. Eu não estou nem considerando ainda a questão de capacitação dos professores, material didático, mas a questão física da escola. Então, menos de 10% das escolas estão capacitadas para receber alunos cadeirantes, por exemplo, em suas escolas. Então, escolas que possuem 2, 3 andares e não tem um elevador, como é que a criança chega nessa sala de aula? Uma vez que a criança, o adolescente, consiga acessar a sala de aula, acessar o meio que ela vai estudar, nós nos deparamos com uma outra questão. Muita reclamação com relação à falta de capacitação dos professores e do quadro de funcionários em geral de lidar com essas crianças. Algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas daí você não tem instituições preparadas para esse fim? Pois bem, daí nós entramos numa outra questão. O Plano Nacional de Ensino, também conhecido como PNE, possui em sua meta 4 o seguinte texto: universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Eu entendo que essa meta 4, por si só, o texto dessa meta 4 já é um tanto quanto questionável por algumas palavras que foram incluídas em seu texto final. Uma palavra que gera bastante polêmica refere-se ao acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. É um problema porque é uma válvula de escape para não se praticar a inclusão. Outra palavra que gera bastante debate com relação a essa meta 4 refere-se à última palavra, conveniados, ou seja, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Esses conveniados referem-se à terceirização do serviço, não é? Ou seja, utilizar-se entidades terceiras. Aí você gera também a interpretação. E a interpretação, nesse caso, gera debate. A minha interpretação pode ser uma, a sua interpretação pode ser diferente. Historicamente, o nosso sistema educacional, ele tem sim excluído as pessoas com necessidades especiais, e hoje, através dessa meta 4 do PNE, como falamos, que não deixa de ser um avanço importante, tenta-se recuperar o atraso para a inclusão das pessoas com deficiências, e tem tido resultados positivos sim. Se nós acompanharmos a evolução do número de matrículas de crianças com necessidades especiais na rede regular de ensino, efetivamente ela tem aumentado consideravelmente, o que é uma boa notícia. Porém, do outro lado, nós também temos acompanhado muita reclamação com relação à falta de capacitação dos professores e do quadro de funcionários em geral de lidar com essas crianças. É um desafio, sabemos, mas temos que encará-lo de frente. Se nós pegarmos exemplos de escolas que efetivamente praticam a inclusão escolar, nós vemos que é um trabalho conjunto entre o aluno, a família do aluno, os professores, diretores e profissionais do ramo, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, todos participando em conjunto para que possa-se criar um plano de educação para aquela criança. Se nós acompanharmos alguns casos, a gente vê que sim, é possível se praticar a inclusão de forma efetiva e sim, você tem resultados satisfatórios. Muito importante lembrar que a integração escolar ela estimula o desenvolvimento das crianças de forma geral e não é diferente junto a crianças que possuem necessidades especiais. A integração escolar ela estimula o desenvolvimento do portador de necessidades especiais. Ela tem uma função inclusora, ela tem uma função terapêutica, além de estimular a convivência com a diferença. Essa convivência com a diferença não é apenas para as crianças e adolescentes que possuem necessidades especiais, mas também para os demais que convivem com esse jovem, com essa criança, porque hoje nós temos um debate muito amplo em nossa sociedade relativo à inclusão, relativo à diversidade. Então nada melhor do que se aprender com a prática. Efetivamente, tendo uma pessoa que sim é diferente de você por possuir necessidades especiais, mas que igualmente tem todo o direito de conviver num ambiente assim como você. A ideia de uma sociedade inclusiva, tema que está tão em pauta, se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade. A inclusão depende de uma mudança de valores da nossa sociedade. A vivência de um novo paradigma, com uma reflexão aberta entre professores, alunos, diretores, pais e comunidade. A questão de se possuir um filho com necessidades especiais não pode ser mais um problema da criança e da família. A escola tem um papel fundamental na formação desse cidadão. E ela deveria se preocupar mais com o tema, trabalhando em conjunto com a família, com o aluno e com profissionais do ramo, como falamos. Temos que igualmente considerar o aspecto da capacitação do professor. O professor hoje ele é capacitado, ele é preparado para lidar com a homogeneidade, não com a diversidade.
Isso porque as nossas escolas também estão preparadas para lidar com a homogeneidade, com o padrão, e não com a diversidade. O interessante é que as escolas, elas ensinam sobre diversidade, não ensinam? Mas se elas não praticam de fato, não é um fato um tanto curioso? Eu ensino meus alunos, porém eu não pratico. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Talvez o maior papel da escola é o de ajudar a formar cidadãos do bem. Nós temos aqui a capacidade de formar uma nova geração que saiba conviver com as diferenças. Dessa forma, quem sabe no futuro a gente não vai mais precisar falar de inclusão, porque a gente deixou de excluir. Sem dúvida é um tema complexo, é um tema que demanda tempo, mas é um tema que tem que ser encarado de frente. Eu entendo, como pai de 2 crianças com necessidades especiais, que demanda-se muito mais fiscalização por parte das secretarias de educação, mas também, sem dúvida nenhuma, nós pais temos como contribuir nesse processo conversando com a escola de maneira positiva. Para isso, a escola também precisa se abrir para dialogar, para trabalhar em conjunto com os familiares, com profissionais do ramo. Se isso não acontece, nós temos sim que procurar nossos direitos junto às secretarias de educação, junto a meios legais, porque temos que fazer valer a lei. Hoje percebemos no dia a dia que muitas escolas literalmente ignoram a lei. A verdade é essa. Eu posso deixar aqui o meu exemplo, onde eu tive que percorrer de 8 a 10 escolas no ensino particular para encontrar uma escola que aceitasse os meus filhos, que possuem paralisia cerebral. Via de regra, as escolas que eu conversei ou colocam cotas de alunos dentro das salas de aula, ou, além de colocar cotas e dizendo que, infelizmente, todas as cotas estão preenchidas, logo não é possível mais aceitar alunos com necessidades especiais, o que é contrário à lei. Quando a escola está disposta a ir para o próximo passo, ela coloca condições de se colocar, por exemplo, tutores para acompanhar os nossos filhos e pagar por esses tutores, onde, se fizermos um cálculo, eu estaria pagando mais ou menos o dobro das mensalidades do que eu pagaria normalmente para os meus filhos, ou seja, ao invés de matricular 2 crianças e pagar por 2 crianças, eu praticamente estaria pagando por 4 crianças para ter os meus filhos incluídos numa escola do ensino particular. Tudo isso é contrário à lei. Nós encontramos, no final, uma escola que não questionou a questão dos meus filhos. Uma escola que aceitou eles do jeito que são. E hoje nós vemos que temos tido uma evolução bastante considerável dos meus filhos. E não só dos meus filhos, do meio que eles convivem. Eles são crianças, assim como as outras, queridas, estão efetivamente incluídos no meio, são tratados como crianças normais e, quando necessário, os professores tentam sim adaptar o meio para fazer com que eles possam participar de uma atividade escolar, seja uma atividade festiva, como uma dança de uma quadrilha de uma festa junina, seja efetivamente durante as atividades de educação, de ensino. Então a gente vê que é sim possível praticar a inclusão, desde que se tenha, acima de tudo, boa vontade. É um desafio, sabemos, não é um assunto de menor importância e não é um assunto que nós vamos mudar o sistema escolar do dia para a noite. Porém, como eu falei, temos que encarar esse assunto de frente e evoluirmos a cada dia. Muito obrigado pela sua presença, por assistir esse vídeo. Espero ter trazido alguma informação importante. Por favor, deixe seu comentário, compartilhe casos que você possa conhecer, para que possamos trocar informações de qualidade, que é o objetivo maior dessa iniciativa. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigado, valeu!